do versículo 17 de João 11 até o verso 37. Então vamos abrir então nossa Bíblia. João, capítulo 11, versículo 17. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse depois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Neste momento, nos abençoe com a Tua palavra, Senhor, hoje à noite. Nós pedimos que esse texto, ele se abra para nós. E também cada coração aqui presente, Senhor, seja dócil, seja aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Nós sejamos grandemente edificados e o Teu nome tão santo seja glorificado, Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém, meus irmãos. Nós vamos hoje prosseguir na nossa exposição nesse capítulo, meus irmãos, do Evangelho de João, capítulo 11. Capítulo esse que nos apresenta o grande milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo operou, ressuscitando um morto de 4 dias, que já estava cheirando mal, e que o Senhor ali, debaixo de uma ordem sua, aquele morto, ele volta à vida, começa a caminhar, que é Lázaro. Nós estamos aqui estudando essa história, né? Semana passada nós estudamos do primeiro versículo até o versículo 16, e eu procurei mostrar para os irmãos esses versículos aqui, o início do capítulo 11, apresenta para nós, irmãos, o pedido das irmãs do Senhor, dizendo assim: olha, aquele que amas está enfermo, versículo 2, e o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, no versículo 4, aliás, versículo 3, elas fazem um pedido, e no versículo 4 Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então nós vimos que aqui o Senhor Jesus Cristo ele deixa bem claro que o propósito daquela doença e da morte, quer dizer, ele ia morrer. Jesus não quis dizer aqui que ele não ia morrer, ele ia morrer, mas ele tinha um fim.
a própria morte, que era a glória de Deus através do milagre que Jesus ia operar da ressurreição. Então esse era o propósito daquele milagre. O objetivo de Deus em tudo isso era realmente o milagre. Jesus ainda fica ali 2 dias. Depois de 2 dias ele diz, olha, Lázaro morreu, claramente para os seus discípulos. Aí ele começa a viagem. E ele chega, quando ele chega lá, e esse é o trecho que nós vamos estudar hoje, já tem 4 dias de morto Lázaro. E então nós vimos a semana passada que o propósito dele era, com esse milagre, era a glória de Deus, através do Filho, através do milagre que o Filho iria operar. Mas nós vimos também semana passada, meus irmãos, que existe muito amor aqui nessa história, né? As irmãs, quando elas vão mandar o recado para o Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, elas dizem, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. No versículo 5, o próprio evangelista, o João, que está escrevendo esse evangelho, diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Lá no versículo 12, o Senhor, aliás, no versículo 13, Jesus diz assim, mas Jesus dizia isso da sua morte, eles porém cuidavam que falava do sono. Jesus no versículo 14 fala claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, ele amava Lázaro, amava as irmãs de Lázaro, amava aquela família. Ele ama os seus discípulos e por causa disso ele diz aqui, eu me alegro, eu folgo, não com a morte, não com o sofrimento. Nós vamos ver inclusive hoje que Jesus chorou ao ver ali todo aquele sofrimento, mas com aquilo que ia resultar daquele sofrimento, que seria a glória de Deus, a fé dos discípulos iria ser fortalecida. Então, nós observamos aqui que em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento, Jesus está dizendo que aquilo iria resultar na glória de Deus, em amor aos seus discípulos, ou seja, Deus ali seria glorificado e os discípulos seriam grandemente abençoados, e isso tudo era manifestação do amor de Deus. Então, esse era o propósito ali, meus irmãos, daquele milagre que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, a glória de Deus em amor aos seus, nós podemos dizer assim. Agora, nesse texto de hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele vai me falar do sinal, daquilo que o sinal tem realmente o objetivo de mostrar. João, ele fez questão de selecionar alguns milagres de Jesus, e esse nós podemos dizer assim, que é o maior milagre, né? Nós já vimos aqui Jesus andar por sobre as águas, Jesus multiplicar pães e peixes, Jesus curar um cego de nascença, mas agora Jesus vai ressuscitar um morto de 4 dias. Então, é o maior milagre que João narra aqui no Evangelho, mas todo o objetivo de João é mostrar quem é Jesus. E nós vamos ver vários eu sou de Jesus, né? Eu sou o pão, né? Eu sou a luz do mundo. E aqui ele vai se mostrar, eu sou a ressurreição e a vida. E os milagres, eles mostravam isso. Então, quando Jesus cura o cego de nascença, falei semana passada, ele está dizendo que ele é o que cura da cegueira, ele é a luz do mundo. Quando ele multiplica os pães e os peixes, ele está dizendo que ele é o pão da vida. E aqui, ele ressuscita um morto de 4 dias, porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Então, é isso que nós vamos ver aqui, irmãos. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar na narrativa, né, do milagre em si, mas aqui Jesus está assim preparando, né, aquele milagre. Ele está conversando com Marta, conversando com Maria, os judeus estão ali em volta, os amigos que vieram consolar as irmãs, e em tudo aquilo o Senhor Jesus está querendo mostrar realmente a si próprio como aquele que é a ressurreição e a vida, e esse trecho de hoje vai deixar isso bem claro. Ao mesmo tempo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na medida que ele vai se mostrando como a ressurreição e a vida, ele também vai chamando aquelas pessoas que estão ali, na verdade, para a fé nele, para crer nele, para que elas realmente olhem para ele como aquele que é a ressurreição e a vida. E nós observamos aqui que o Senhor Jesus vai conversar com aquelas mulheres, vai ali, principalmente com Marta, ele vai ter um diálogo maior, mas também com Maria, vai ter ali um rápido ali diálogo entre aquelas pessoas, entre ele e Maria.
Mas nós observamos em tudo isso que o Senhor Jesus Cristo ele está ajudando aquelas mulheres. Ele está fortalecendo a elas, ele está se compadecendo do sofrimento delas. Jesus não irmãos, esse texto assim é muito lindo, é muito precioso. Ele não é insensível, ele não é indiferente ao sofrimento daquelas mulheres, ele não é indiferente a toda aquela dor. Aqui nós temos o versículo mínimo, menor das Escrituras. Jesus chorou. Jesus chora aqui. Jesus ele está intimamente relacionado com aquela dor, se colocando no lugar deles. Ele tem simpatia por aquelas pessoas. Nós vemos Jesus então se relacionando com aquelas mulheres, observando tudo aquilo e ajudando aquelas pessoas, meus irmãos, na sua dor, no seu sofrimento. Então, nós podemos dizer então aqui que Jesus está se revelando como aquele que é a ressurreição e a vida. Esse texto é muito rico. O que eu vou fazer, na verdade, hoje é um tanto superficial, Nós estamos expondo o Evangelho inteiro e não convém nós pararmos demasiadamente no trecho, mas eu gostaria, meus irmãos, com a graça de Deus, que os irmãos entendessem claramente. Com a graça de Deus, vamos compreender, o Espírito Santo nos ilumine para nós entendermos realmente o ensino aqui desse trecho tão precioso. E aqui nós podemos dividir o trecho, na verdade, em duas grandes partes, irmãos. Duas conversas aqui, ou dois momentos que Jesus tem com as duas mulheres. Primeiro com Marta, e que ele tem realmente um diálogo, e com Maria, que é muito rapidinho aqui com Maria, mas são as duas irmãs em que ele tem aqui esse momento de contato com as duas irmãs, e nas duas situações ele está se revelando como a ressurreição e a vida, e está se colocando ali naquele ambiente de dor, de sofrimento, e consolando e ajudando aquelas mulheres, inclusive na fé delas. Então vamos olhar o texto, irmãos, e vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Eu convido então vocês a lerem comigo aqui as Escrituras, e nós vamos lendo, meditando no que o Senhor nos ensina aqui. Veja o que diz a palavra no verso 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Nós lemos que o Senhor Jesus ele ficou 2 dias após ele receber. Então ele estava para além do Jordão. Ele tinha saído de Jerusalém por causa da perseguição, prudentemente, mas ele disse, olha, é hora de eu voltar. Existe o dia de Cristo, você lembra semana passada, Ele tem um dia, ele tem um período para trabalhar, e ele então retorna à Judeia, e ele vai para a aldeia aqui de Betânia, que é na Judeia, e que o texto vai dizer no versículo 18, que Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, isso dá mais ou menos uns 3 quilômetros, então não era tão longe de Jerusalém, era próximo a Jerusalém. E ele, quando chega lá, já está 4 dias que Lázaro morreu. Então o texto diz, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E como Betânia ficava próximo de Jerusalém, tinha ali aquela situação em que os amigos das irmãs, os amigos de Lázaro, foram, aqui o texto identifica aqui como judeus, exatamente por ser próximo ali a Jerusalém, as pessoas então provavelmente se refere a essas pessoas que moravam ali em Jerusalém, elas vão até aquele lugar e vão para consolar, diz o versículo 19, e muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Observem, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele age dentro do plano determinado por Deus. Quando nós lemos aqui, eu convido os irmãos a nós voltarmos nossos olhos aqui para o versículo 4, quando Jesus diz assim, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, que nós observamos que o propósito de todo esse evento aqui, é a glória de Deus por meio do Filho, Então Jesus diz aqui o versículo 6, que ouvindo a notícia da enfermidade gravíssima de Lázaro, ele fica ainda 2 dias no lugar onde estava.
né? Então Jesus fica 2 dias, depois de 2 dias ele anuncia a morte, então Lázaro vai morrer depois desses 2 dias. Aí, depois desses 2 dias Jesus diz, olha, Lázaro morreu, e aí ele viaja com seus discípulos de volta para a Judéia, leva nesse caminho então 4 dias, e é por isso que quando ele chega lá, já no 4º dia, após a morte de Lázaro, meus irmãos. E então tem todo ali aquele contexto de morte e as pessoas vindo para consolar. O Senhor Jesus, repito, levou ainda 2 dias, não se apressou, porque tudo aquilo estava no propósito de Deus, que tinha que acontecer assim, né? O Lázaro tinha que morrer, aqueles judeus amigos tinham que estar presentes lá para consolar a família e para serem testemunhas do grande milagre que Jesus Cristo ia operar. Isso vai ter um resultado depois na sequência das exposições, semana que vem nós vamos ver como eles vão reagir, né, em relação a esse milagre. Acredito nem semana que vem, na outra semana só, porque nós não vamos fazer mais algumas exposições ainda, mas tudo isso estava no plano de Deus. Tudo isso o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Filho, o Pai e o Filho estavam ali operando para que o Senhor fosse glorificado por meio do Filho. E todas aquelas pessoas fossem então testemunhas, meus irmãos. Então vamos continuar lendo. O texto diz então, no versículo 19, que muitos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E aqui nós não sabemos exatamente se Jesus, provavelmente foi isso, Jesus mandou um mensageiro, alguém, avisar que ele estava lá. Mas Jesus não foi até a casa delas, mas ficou distante, um pouco distante, provavelmente ali mais próximo, onde Lázaro tinha sido sepultado. Então o texto diz, saiu-lhe ao encontro Marta, que Jesus vinha, saiu ao encontro, mas Maria ficou lá. Maria ainda não tinha sido informada e ficou ainda na casa e ali com os amigos sendo consolada. E quando Marta chega, meus irmãos, aí começa o diálogo, e esse diálogo vai mostrar o estado do coração da Marta e como é que o Senhor Jesus Cristo ele vai conversando com ela e vai, vamos dizer assim, consolando e fortalecendo a sua fé e dirigindo aquela conversa para que a fé daquela mulher fosse fortalecida. Então, observe como Jesus vai conversando aqui com ela. Versículo 22 diz, versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia, aqui não é uma queixa de Marta, mas é uma constatação que ela cria no Senhor Jesus, no poder de Cristo, naquele que já tinha feito tantos milagres. Inclusive elas tinham enviado o recado sem um pedido explícito, mas claro, esperando uma resposta de Cristo. Elas sabiam, Marta sabia que o Senhor Jesus tinha poder de curar Lázaro, que ele amava Lázaro. Então ela diz aqui com fé, aqui não é uma reclamação, mas uma expressão realmente de fé. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí no verso 22 ela diz uma coisa que é um pouco surpreendente, meus irmãos. Ela diz assim, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Será que ela quis dizer com isso, meus irmãos? É bem provável que aqui ela esteja se referindo àquela palavra do Senhor Jesus Cristo, no versículo 4. Vamos ler de novo? Quando Jesus diz, diante do mensageiro, quando ele ouviu, o versículo 4 diz assim, e Jesus ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, meus irmãos, o mensageiro ouviu, e quando ele viaja de volta, chega lá, com certeza falou às irmãs sobre essas palavras de Cristo. Olha, o Senhor disse isso. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas Lázaro morreu. E Marta tem a morte diante de si, mas tem essa palavra de Cristo que Cristo tinha dito lá. Então, ela diz essas palavras, irmãos, com certeza, baseada nas palavras do Senhor, ditas ao mensageiro. Agora sei, verso 22, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa mulher,
ela está colocando a esperança que mesmo na situação de morte, ainda assim o Senhor Jesus Cristo, ele pode pedir a Deus e Deus considerar tudo que o Senhor pedir a Deus. Não podemos então, irmãos, tirar aqui o pensamento de que ela pode estar pensando na própria ressurreição. É possível, então, é bem provável que ela esteja com isso na sua mente, tendo em vista o que o Senhor tinha dito ao mensageiro. Ela está aqui, meus irmãos, trabalhando o seu coração baseada nas palavras do Senhor Jesus Cristo e não na circunstância em si. Isso é muito importante. Ela vai oscilar entre essa esperança e entre a realidade da morte, que é dura. Nós não podemos fazer nada diante da morte, né, irmãos? Morreu, acabou. Então, isso que tinha acontecido ali com Lázaro. Morreu, acabou. Mas ela tem aquela palavra de Cristo. Olha, não é para a morte. Então, ela fica oscilando entre essa esperança baseada nessa palavra de Cristo e a realidade dura, definitiva para nós seres humanos da morte. Morreu, acabou. Morreu, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode ressuscitar morto. Então, o coração dela fica oscilando. Nós percebemos exatamente aqui na conversa. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, vai ajudando essa mulher. Há muita compaixão aqui no texto. Vamos continuar lendo. O Senhor Jesus Cristo diz, eu vou ler o 22 e o 23 junto. No 22 diz assim, mas também agora sei, essa é a palavra de Marta, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Agora veja o que Jesus diz em seguida no verso 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando da ressurreição que ele iria operar mais um pouquinho adiante. Aquele grande milagre da ressurreição de Lázaro. Teu irmão há de ressuscitar. Ele acrescenta aquela palavra ao mensageiro, esta palavra, teu irmão há de ressuscitar. Mas veja a resposta de Marta. E aqui eu repito aos irmãos, ela está oscilando entre esperar nas palavras do Senhor Jesus Cristo e a realidade dura da morte, como isso acontece com todos nós seres humanos, irmãos. Todos nós somos assim. A nossa fé não é perfeita, nós temos oscilações, nós muitas vezes estamos esperando, estamos ali lembrando da palavra do Senhor, descansando nas suas promessas, mas quantas vezes as circunstâncias em volta de nós, a morte, temos aí, por exemplo, essa pandemia, tantas coisas acontecendo e nós estamos ouvindo, quantas vezes isso nos abala, meus irmãos, isso tira as nossas esperanças. Ela responde, meus irmãos, eu vou ler de novo 23 e 24, 23 diz assim, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, disse-lhe Jesus, disse-lhe Marta no versículo 24, resposta ao que Jesus tinha acabado de dizer, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Observe, meus irmãos, que ela agora oscila volta agora para a questão da realidade da morte. Quando Jesus diz, ele há de ressuscitar, Jesus está falando do milagre que ele iria operar, mas ela se volta para a verdade também bíblica, de que no final dos tempos, ela era uma mulher da tradição judaica, né? E ela tinha então esse entendimento, os fariseus acreditavam na ressurreição, era algo, meus irmãos, vamos dizer assim, era um conceito, era uma doutrina ali comum entre o povo, e ela conhecia esse conceito, conhecia essa verdade, conhecia esse ensino, e a relação dela com Cristo, evidentemente que ela tinha, principalmente do próprio Jesus, essa verdade. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela diz assim, nesse momento ela vacila na sua esperança, diz assim, bom, ele vai ressuscitar, mas não agora. Então a mente dela está nessa oscilação, meus irmãos, eu queria que vocês guardassem isso. Aí o Senhor Jesus Cristo no versículo 25 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Observe, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele sai agora do milagre em si,
para se voltar para a realidade de quem ele é, porque essa é a grande questão. Na verdade, ainda que o Senhor Jesus Cristo, e esse é um ponto importante, ainda que o Senhor Jesus Cristo quisesse consolar aquela mulher, quisesse mostrar para ela a realidade de que ele iria sim ressuscitar aquele seu irmão naquele momento, mas isso não era o mais importante. Não era o mais importante. Irmãos, ainda que aquele milagre tenha sido impressionante, ainda que aquele milagre tenha sido o maior relatado por João aqui no seu evangelho, mas o milagre em si não é a coisa mais importante. Mas todos os milagres que o evangelista João coloca aqui para nós são sinais. Sinais. E quando nós entendemos essa questão dos sinais, nós logo vamos lembrar o quê? Que o sinal em si não é o mais importante, mas aquilo que ele sinaliza, aquilo que ele simboliza, aquilo que ele mostra. Então veja que ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo, ele quer consolar aquela mulher, e ele quer mostrar para ela, olha, já tinha dito, ele vai ressuscitar, sim, agora, daqui a pouco eu vou ressuscitar a ele, mas Jesus não quer que ela fique presa, ainda que aquilo será um grande evento e uma grande alegria para ela, para sua irmã Maria, mas aquilo ainda assim, irmãos, não é a coisa maior, mas a coisa maior é o que o sinal significa. Quando o Senhor Jesus Cristo, e foi isso que eu quis dizer na introdução, esse milagre, ele está mostrando quem é Jesus, no sentido de que ele é a ressurreição e a vida. E é esse o ponto mais importante. Significa que se as pessoas, elas ficassem presas no sinal em si, ficassem admirando o sinal em si e parassem no sinal, elas perderiam tudo. Elas não entenderiam que aquele sinal significa que o que operou aquele milagre, que o que operou aquele grande e poderoso sinal, que foi o Senhor Jesus Cristo, ele operou porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Quando ele diz para Lázaro, se Deus quiser nós vamos estudar semana que vem, Lázaro, vem para fora, só com uma palavra, um homem que já está 4 dias morto, cheirando mal. Quando ele diz isso, e aquele homem de repente anda, e o seu corpo é como se não tivesse apodrecido, fica vivo como se nunca tivesse morrido, ressuscita. É porque ele pode fazer isso. Ele, Cristo, pode ressuscitar os mortos. Mas a grande questão aqui que o texto está enfatizando, meus irmãos, é a ressurreição espiritual. É aquilo que eu tenho falado desde a semana passada, que é isso que a Bíblia está enfatizando aqui. A vida eterna, a vida espiritual, a vida que vai culminar assim um dia. Nós sabemos que nós vamos morrer, nós sabemos que o nosso corpo vai voltar ao pó, mas nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia diz que se nós somos cristãos, nós já temos vida hoje aqui, já existe vida dentro de nós, vida no sentido espiritual, vida eterna, e vida no sentido em que essa vida vai vencer a morte em todos os sentidos, inclusive no sentido físico, sim. Inclusive que um dia, quando ele voltar, nós seremos ressuscitados também fisicamente, mas essa vida já está em nós. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está em Cristo Jesus, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, e existe vida. Ele tinha dito, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então nós temos, irmãos, aqui que Jesus, ele chama Marta, veja, ele diz, Marta, observe, ele não fica preso no milagre, irmão, Jesus não faz isso, mas Jesus diz, você tem que entender quem eu sou. E quem é Jesus, irmão, segundo o texto? Vamos olhar agora para o versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Jesus faz 2 afirmações aqui. Jesus diz que ele é a ressurreição. Primeiro. E segundo, que ele é a vida. Veja, ele é a ressurreição, e quando ele diz ele é a ressurreição, ele se refere à segunda metade do versículo 25, quando ele diz assim, quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Quando ele diz, irmãos, daqui a pouco eu vou voltar a explicar melhor, mas eu só queria que os irmãos percebessem isso. Quando ele diz que ele é também a vida, a próxima declaração dele do versículo 23 se refere a essa parte, quando ele diz que ele é a vida, porque ele diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Jesus é a ressurreição, no sentido, meus irmãos, de que todo aquele que confia nele, todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, ou seja, ainda que morra fisicamente, viverá. Está vivo, na verdade. A morte não vencerá. Ele já tem vida eterna. Já opera nele o princípio da ressurreição, de maneira que ele já está vivo, de maneira que quando ele fecha os olhos aqui nesse mundo, como ele pertence a Cristo, que é a ressurreição, ele não está morto, na verdade, ele está vivo. Sim, está morto fisicamente, é verdade, sim. Os seus familiares, como estava acontecendo com Lázaro, levam ele até a sepultura e sepultam o seu corpo, e depositam ali o seu corpo, mas ele não está morto, no sentido espiritual, no sentido mais importante de todos, ele está na presença de Deus, ele está vivo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa vida eterna que a pessoa recebe no momento que ela crê no Senhor Jesus Cristo, não acaba com a morte, muito ao contrário. Como Jesus é a ressurreição, a morte, na verdade, não é o final, não é o fim, não destrói a vida que está nele, muito ao contrário, essa vida permanece. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus diz no versículo 26, e todo aquele que vive, que já crê nele e que vive nesse sentido espiritual, todo aquele que vive e crê em mim, veja bem, irmãos, nunca irá morrer. Não morre mais, no sentido espiritual. Ele está, meus irmãos, vivo diante de Deus. Ele não está mais naquele estado espiritual que ele herdou de Adão, pecou, morreu espiritualmente, está afastado de Deus, mas agora em Cristo Jesus ele está vivo, ele está na presença de Deus, e a morte não tira isso. É a vida eterna. A morte, se ele crê nele, ainda que esteja morto, ele vive. E se ele vive, versículo 26, nunca irá morrer mesmo. Nesse sentido espiritual, ele está vivo. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que a morte do cristão, que a morte do crente não é o final. Não é a desgraça, na verdade. Não é o final absoluto e a total falta de esperança. Muito ao contrário. Quem morre no Senhor continua vivo. Na verdade, a Bíblia vai mostrar que, de fato, ele começa um novo estágio na sua existência muito mais glorioso. Ele estará na presença de Deus. Essa vida, meus irmãos, não termina quando nós fechamos nossos olhos, mas ela permanece. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, continuará vivo, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca irá morrer. Agora veja, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ao dizer isso para Marta, ele faz uma pergunta para ela: crês tu isto? Irmãos, eu queria que os irmãos agora percebessem a situação. Marta está triste. Marta está triste porque perdeu o irmão. Jesus Cristo iria ressuscitar o seu irmão. E Jesus Cristo, ele quer aqui consolá-la e animá-la com essa grande verdade, que ele vai ressuscitar o seu irmão. Mas Jesus, ele sabe que o mais importante não é isso. O mais importante é: Marta está viva espiritualmente? Marta está viva no sentido de que ela é uma crente em Jesus, e ela já tem esse poder da ressurreição e essa vida eterna dentro de si. Ela já foi ressuscitada espiritualmente, ela já vive espiritualmente no Senhor Jesus Cristo. Ela crê, ela já está viva. Essa é a grande questão. A grande questão, na verdade, não é se Lázaro iria ressuscitar logo em seguida. Seria sim um grande milagre, mas é aquilo para o qual o milagre aponta, porque o milagre é o quê, irmãos? Um sinal que diz:
Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus olha para ela e diz: você crê nisso? Irmãos, essa é a pergunta que o texto está fazendo para todos nós essa noite. Você crê nisso? Irmãos, as pessoas estão morrendo todos os dias. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de tragédia, de morte. Como nós queremos, por exemplo, uma vacina, não é? Como nós queremos uma cura desse mal. Como nós queremos que essa tragédia mundial termine logo. Como nós queremos isso. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Essa tragédia pode terminar amanhã. De repente, alguns cientistas podem descobrir um remédio. Isso pode acontecer, né? Um remédio, alguma coisa assim que resolva realmente o problema. Estou colocando aqui só uma suposição. Isso poderia acontecer amanhã. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é, você crê em Jesus? Porque você pode até, e Deus há de nos livrar, né? Estamos orando, pedindo livramento de Deus por nós, pela nossa família, que Deus nos livre dessa pandemia. Mas a grande questão não é se eu vou morrer ou não na pandemia. A grande questão é, eu creio em Jesus? Porque eu posso até morrer na pandemia. Mas Jesus disse que se eu morro na pandemia, mas eu creio nele, o que acontece? Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Posso até morrer nesta pandemia, mas ele diz que todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Veja que a vida espiritual é mais importante do que o fato de eu morrer ou não numa pandemia. Na verdade, todo mundo vai morrer um dia. Todos nós estamos aqui, né? A não ser que o Senhor Jesus Cristo volte durante a nossa existência aqui nesse mundo, mas vamos morrer. A questão mais importante não é essa. A questão mais importante não era se Jesus iria ou não ressuscitar Lázaro. Sim, ele iria ressuscitar Lázaro. Mas quando ele ressuscita Lázaro, ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida espiritual. Você crê nisso? A questão não é se ele iria ou não ressuscitar Lázaro. Isso não era o mais importante. Apesar de que o milagre era um milagre extraordinário. Mas a questão é, Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? A questão não é se Lázaro iria ser ressuscitado da sua morte física. A grande questão, a mais importante é, Marta, você está viva espiritualmente? A questão, meus irmãos, não é se eu vou morrer ou não nessa pandemia. A questão é se eu estou vivo espiritualmente. Porque se eu morrer nessa pandemia, estando vivo espiritualmente, melhor estarei. Porque como Paulo diz, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Então Jesus está colocando para uma mulher agora que está triste, que lamenta pelo seu irmão, que a coisa mais importante para ela é esta: você está viva espiritualmente, Marta? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você já está viva no sentido espiritual? E Marta diz, versículo 27, disse-lhe, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Hoje de manhã nós estudamos isso no catecismo. Ele é ungido, ele é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o que havia de vir ao mundo, aquele que estava prometido lá desde o Antigo Testamento, lá desde Gênesis 3,15, quando Deus mesmo diz, eu vou esmagar a cabeça da serpente pelo descendente da mulher. Ela diz, eu creio em ti, Senhor. Sim, Senhor, creio que tu és esse prometido, que tu és este ungido, que tu és esse Filho de Deus, o Deus encarnado. Possivelmente Marta não tinha toda a compreensão ainda dessas questões, mas ela já tinha ali, de acordo com aquilo que Cristo já havia revelado a ela, ela diz, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então pronto.
É isso que importa. Marta está viva espiritualmente. E você? Vocês que estão aqui, você creu já em Jesus? Perceba isso, irmão. A grande questão é essa. A grande questão é se eu estou vivo espiritualmente. Não sei o que acontecerá comigo e com vocês amanhã. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Mas a segurança está que se nós estamos nele, não importa o que aconteça, nem mesmo a morte. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, está vivo na verdade. E aquele que vive já e crê em mim não vai morrer nunca. Morre fisicamente, mas a alma está diante do Senhor, o espírito está diante do Senhor para a eternidade. E o corpo vai ser depois ressuscitado, quando Cristo voltar. Então, não precisa se preocupar com nada. Esta é a grande questão, meus irmãos. E aí o que acontece? Diz o texto aqui que a Marta agora, tendo dito essas palavras, fazendo essa sua profissão de fé, não é? O versículo 28 diz, e dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Aqui acaba então a parte em que a conversa está com Marta, e aqui entra em cena Maria. Marta vai ser apresentada assim na Bíblia, uma mulher mais agitada, Maria mais contemplativa, vai ser apresentada assim nas Escrituras, né? E João não foge isso. E quando Maria ouve, ela ouvindo isto, levantou, e percebe, irmãos, ela faz isso, detalhe, né? E chamou em segredo. Ela não chegou lá e disse abertamente, chamou em segredo. Não sabemos exatamente o porquê, mas possivelmente para evitar ali algum confronto entre Jesus e aqueles judeus. Depois o texto vai dizer que alguns foram anunciar às autoridades o que Jesus tinha feito, tinha gente ali inimiga de Cristo, evidentemente, talvez seja esse motivo, mas o fato é que ela é bem discreta, chama Maria em segredo, dizendo, o mestre está cá e chama-te. O texto diz no versículo 29, ela ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus ficou lá, naquele lugar, onde Marta tinha acabado de conversar com ele. E aí o resultado, né, irmãos? Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, que a consolavam, que Maria, de repente, apressadamente se levanta, né, e sai, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Então, obviamente, quando eles viram ela se levantar, disseram, bom, ela deve ir ao sepulcro para chorar por seu irmão. E aí seguiram-na. Mas isso tudo estava no propósito de Deus, porque essas pessoas seriam testemunhas daquele grande milagre. Aí o versículo 32 diz, tendo, pois, Maria, chegada onde Jesus está vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, a semelhança da sua irmã, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez aqui, não é expressão de incredulidade ou murmuração diante do Senhor, mas de fé. Elas sabiam, ambas as irmãs sabiam que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. E aí, meus irmãos, começa a acontecer aqui alguma coisa muito interessante no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, homem. Ele é 100% homem, sem pecado, mas homem como nós. Tem os sentimentos de homem, tem as emoções de homem. Diz o texto aqui então, versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e ela tinha ali se jogado aos pés dele, e naturalmente chorando, então Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, né, que seguiram-na e viram toda aquela cena, então ficaram emocionados e começaram a chorar também. Diz o texto, vou ler de novo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Essa palavra moveu-se diz respeito a um sentimento de ira.
Então quer dizer que Jesus ficou irado. E em seguida perturbou-se. E veja, ainda voltando para a questão desse moveu-se internamente, em espírito. Em espírito ele ficou irado. E perturbou-se. Ele ficou comovido. E essa comoção, o sentido aqui também é que ele tremia. Então por que Jesus ficou irado? Por quê? Algumas sugestões podem ser dadas, meus irmãos, mas eu creio que aqui o mais claro aqui é que quando Jesus viu aquelas pessoas chorando, ele viu o efeito do pecado. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. Eu queria que vocês pensassem o seguinte: Deus criou um mundo maravilhoso. Deus criou o jardim, plantou o jardim, colocou lá o homem. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, diz que tudo era muito bom. O homem na presença de Deus, em plena felicidade, alegria e gozo na presença do Senhor. Mas o que é o mundo hoje, irmãos? Pecado, morte. O salário do pecado é a morte. Toda dor, todo sofrimento, todas as tristezas e angústias, esta pandemia, tudo que acontece, existe no mundo, toda essa dor, irmãos, por causa do pecado. O Senhor Jesus Cristo, Ele olha para aquelas pessoas, Ele olha para aqueles homens e mulheres chorando. Em seguida, Ele vai perguntar, veja o que o texto diz no versículo 34, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Ele sabe da realidade da morte de Lázaro. Ele, aqui dentro da sua humanidade, de maneira totalmente natural, como qualquer um de nós, pergunta, onde o puseste? Onde é que ele está sepultado? Ele é um homem. E como qualquer homem, ele pergunta, onde ele está sepultado? Então, diante de toda essa dor, de todo esse sofrimento, da morte do seu amigo, da dor das suas irmãs, do choro de todas as pessoas, Jesus vê ali claramente o efeito do pecado, irmãos. O que o pecado fez com a humanidade? O que o pecado fez com aquela criação maravilhosa que é o homem, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, para expressar a glória de Deus, para viver em alegria na presença de Deus e para nunca morrer. Mas ali está a marca do pecado, a dor, o sofrimento, a morte. Eu creio que o mais óbvio é nós pensarmos, Jesus se ira com o que o pecado causou, com o mal e a destruição e a morte, que é o efeito do pecado. Jesus está irado com aquela maldição que está diante de si, com a morte que está diante de si, com a dor e o sofrimento dos seres humanos. Jesus se comove com aquilo, Jesus treme. Aquilo abala o seu espírito e o seu corpo. E junto com isso, irmãos, como um certo comentarista também o coloca, eu creio que é muito apropriado também esse pensamento. Aqui nós temos a simpatia de Cristo. Jesus se coloca, Jesus sente aquilo, Jesus sente o sofrimento daquelas pessoas. Jesus não é insensível com o sofrimento delas, mas Jesus participa daquilo ali, e tanto que o texto vai dizer logo em seguida, Jesus, verso 35, Jesus chorou. Jesus chora com eles. Jesus chora com eles, irmãos. Jesus chora, sente a dor e o sofrimento deles, o efeito do pecado, a morte, a destruição, a separação, a dor e a tragédia que o pecado causou, o choro daquelas pessoas. E Jesus chora com Marta, chora com Maria, chora com aquelas pessoas. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Quando Ele
conversa com Marta, ele diz: teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ele conversa com Marta, ele diz a ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Creia nisso. Você crê nisso? Quando ele vê Maria, ele chora com Maria. Irmão, Jesus ama aquelas pessoas. E, num certo sentido, Jesus ama todas aquelas pessoas que estão ali. Jesus sente a dor delas. É o mesmo hoje, irmãos. O Senhor não é indiferente às nossas orações. O Senhor não é indiferente às nossas súplicas. De fato, Ele pode nos ajudar, como vai dizer lá em Hebreus, porque Ele sabe o que nós passamos. Ele experimentou isso, Ele experimentou a nossa humanidade. Ele viveu as nossas dores, Ele chorou conosco. Quando nós falamos com o Senhor, nós falamos com o Senhor que pode se compadecer, né, de nós, porque Ele se tornou homem como nós. Ele experimentou a mesma dor e o mesmo sofrimento. Ele tem compaixão da nossa dor. Nunca pense que o Senhor é indiferente aos seus sofrimentos, às suas dores e até às suas oscilações. Veja, eu falei há pouquinho, Marta oscilava. E Ele é tão misericordioso e tão paciente que Ele nos anima, nos fortalece, nos consola. Esse é o nosso Senhor, meus irmãos. Eu queria que vocês guardassem isso. E aí aquilo foi tão surpreendente que no versículo 36 diz o texto: disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Vede como amava Lázaro. E alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego. Veja, já estão lembrando lá do milagre do capítulo 9, né? Ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Uns ficam impressionados, disseram, pois, os judeus: vede como amava. Os judeus disseram isso em geral aqui, mas alguns deles disseram, mas ele não podia ter evitado isso, ele não podia ter curado. Depois eles iriam entender, né, qual era o propósito do Senhor. Na verdade, maior ainda o milagre do que a cura. Mas isso impressionou essas pessoas, meus irmãos. Vede como o amava. De fato, Ele os amava. Lembra do versículo 3? Está enfermo aquele que tu amas. Lembra do versículo 5? Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. De fato, Jesus o amava. E Jesus se importava com a dor e com o sofrimento daquelas pessoas, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor. Eu queria fazer 3 aplicações aqui, irmãos, para nós encerrarmos hoje à noite, que vocês guardassem nos seus corações. Primeiro, a principal chamada do texto para nós é para a fé nesse Jesus, que é a ressurreição e a vida. Eu repito, a sua maior necessidade não é de uma vacina para essa pandemia. A sua maior necessidade é de Jesus como a sua ressurreição e a sua vida. O que Jesus perguntou para Marta, Jesus hoje está nesse texto perguntando para você. Essa pergunta é para você. Versículo 26. Crês tu isto? Você crê como Marta? Você crê, conforme o versículo 27, que Ele é o Cristo, é o ungido de Deus para a nossa salvação? O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Você crê que Ele é a única esperança, a única salvação? Aquele que morreu na cruz por pecadores como você, aquele que pode lavar e purificar todos os teus pecados. Você já se arrependeu desses pecados, você já entendeu que a sua morte é o seu pecado e que a sua vida é Cristo. Você já confiou nele como seu Salvador? Você crê nessa verdade sobre ele? Segundo lugar, meus irmãos, o texto aqui mostra um Cristo que tem simpatia, um Cristo que está ali ajudando Marta nas suas oscilações, na sua dificuldade. Um Cristo que chorou com Maria. Um Cristo que se irou com as consequências do pecado sobre aqueles homens
e que participou daquela dor junto com eles e que chorou com eles. Um Cristo que sabe o que é padecer. Ore ao Senhor. Quando você estiver triste, angustiado, aflito, tenha certeza que você pode orar a alguém que sabe o que é padecer. Que na verdade sofreu muito mais do que você sequer possa imaginar. Que vá um dia sofrer. Ele sofreu na cruz. Sobre ele caiu a terrível ira de Deus. Ele sofreu, irmãos, no corpo e na alma, por causa de pecadores, por causa do seu povo. Ele sabe o que é padecer. E ele se compadece de nós, irmãos. Ele ouve as nossas orações. Ele é um mediador. E ele é aquele que graciosamente envia a sua palavra, que diz: Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ele é aquele que envia a sua palavra, que nos consola, que nos anima, que nos orienta, que nos fortalece. Na verdade, o Senhor Deus é assim, se mostrou assim desde o Antigo Testamento. Lembra como ele trabalhava com Abraão? Abraão vacilava na sua fé e o Senhor ia lá, animava Abraão. Lembra como ele operou na vida de Jacó? Lembra como ele nunca abandonou José? Lembra como ele teve paciência e perdoou até os graves pecados de Davi? Ele nunca abandonou os seus. Ore a esse Senhor. Creia no seu auxílio, creia na sua simpatia, creia na sua misericórdia. Ouça a sua palavra, faça como Marta e Maria. Esteja disposto, atento às suas palavras. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma terceira aplicação. Eu creio que aqui esse texto nos mostra o maior de todos os exemplos, que é o próprio Jesus. Nós devemos sentir a dores dos que sofrem. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Essa é a recomendação apostólica, fazer como Jesus, chorai com os que choram. Irmãos, eu creio que uma das grandes oportunidades da igreja cristã, dos cristãos hoje, nessa pandemia, é mostrar compaixão, mostrar misericórdia, mostrar simpatia, mostrar ali, chorar com as pessoas que perderam seus entes queridos. São mais de 180 mil mortos no nosso país, meus irmãos, nessa pandemia. Milhares e milhares pelo mundo. É o chamado aos cristãos hoje para sentir a dor dessas pessoas, para sentir pelas almas daqueles que partiram sem esperança de salvação, pelas famílias que choram, como Jesus olhou para a morte de Lázaro e para a dor com ira, é sentir irmãos, essa santa ira, digamos assim. Perceber o que o pecado fez, olhar para a humanidade e sentir o efeito do pecado na humanidade, como isso destruiu a humanidade, como isso traz pandemias, como isso traz morte, como isso traz choro. E chorar com essas pessoas. E clamar a Deus que tenha misericórdia de nós, que envie uma solução para esse problema. Mas acima de tudo, orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia das almas que estão morrendo, que estão aí adoecendo e que podem morrer a qualquer momento e que podem adentrar essa eternidade sem a fé em Cristo, sem terem aquele que é a ressurreição e a vida. Estamos orando pela salvação dos homens, irmãos. Estamos orando e sofrendo pelos seus corpos e clamando pelas suas almas. O papel dos cristãos hoje é seguir o exemplo de nosso Senhor, de misericórdia. Chorai com os que choram. Nós possamos glorificar a Deus, agindo à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santíssima, bendita palavra que nós podemos hoje à noite meditar. Que esse texto nos oriente, para que nós possamos fortalecermos na nossa fé em Jesus, consolarmos-nos nesse Cristo bendito que se tornou homem como nós
e que sabe o que é padecer, e que é o Deus homem, que é cheio de todo o poder, de toda graça, para nos sustentar e descansar nele e nos consolar cada vez mais nele. E que possamos, Senhor, também aprender a sentir as dores das pessoas, a chorar com os que choram, a clamar pela saúde, mas acima de tudo pela salvação das multidões, das famílias, das vizinhanças, dos bairros, das nações. Que o Senhor nos use nesses dias difíceis, Senhor, para mostrarmos a mesma simpatia semelhante que o Senhor teve neste momento. Em Cristo Jesus nós oramos, Pai Celestial, a Ti, descansando na obra e graça do Espírito Santo. Que assim seja. Amém.